Mas continua. Você saiu de Piracicaba. Eu morava em Araraquara naquela época, na adolescência, e eu fui trabalhar porque eu precisava, né, juntar dinheiro para pagar a faculdade, que eu já tinha passado, mas não podia exercer a faculdade porque meu pai não tinha dinheiro. Aí, quando eu meio que passei, mas não passei, eu fiquei super revoltada. E eu falei, cara, eu nunca mais vou depender de dinheiro de ninguém. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando em Araraquara para juntar dinheiro para, então, fazer vestibular outra vez e conseguir pagar pelo menos os primeiros meses de faculdade. Eu venho de uma família super, né, simples e eu fui a primeira dos meus primos a fazer faculdade. Só tem um tio meu que tinha faculdade naquela época. Então, é uma família que teve que batalhar muito para conseguir crescer. E eu lembro que a única coisa que eu sabia fazer era desenhar e escrever. Eu era boa nisso na escola. Eu juntei todos os meus desenhos. Tirava A em artes, né? Que coisa fazia? Eu era muito bom em português e artes. Era as minhas matérias. Já em matemática eu era péssima, motivo pelo qual eu só prosperei como jardineira depois que eles entraram na minha vida, né? Mas eu juntei todas as coisas que eu tinha ali Sabe quando tua redação vai pro muralzinho da escola e a professora escreve muito bem? E ela faz você ler na frente dos outros alunos e você fala, nossa, como eu escrevo bem, meu Deus. Eu juntei essas redações e levei... Tinha 2 jornais na cidade. Eu levei o caderno, a pasta com as minhas coisas para os jornais da cidade. Eu tinha 17 anos. Caramba, você tinha um portfólio de redações da escola. Um portfólio. Aí levei e eu dei sorte porque o primeiro jornal onde eu fui, um jornal preto e branco, eles mal olharam na minha cara. Eu falei, não, obrigada, não tem pão duro, pode passar outro dia. Aí eu pensei, eu preciso melhorar a minha copy, né? Eu preciso arranjar um jeito de eu ser levada a sério num jornal. E eu, que nunca tinha folheado um jornal na minha vida, parei numa banca e comprei o primeiro jornal da minha vida, que era o jornal concorrente ao que eu tinha acabado de tomar uma portada na cara, e que era um jornal colorido. Eu sei que eu estou falando uns negócios muito assim, né, de outro século, mas eu juro, tinha um jornal colorido que era novidade naquela época. E a hora que eu olhei o jornal colorido, eu pensei, esse jornal se propõe a ser um jornal mais moderno, um jornal que vai falar com um público diferente daquele outro. Então, eu preciso pegar eles nesse calo. Eu preciso mostrar para eles que eles não estão tão modernos quanto eles acham que eles estão. E aí, Araraquara é uma cidade universitária, tem faculdade de odontologia, tem uma Unesp lá bem grande. E eu folhei, imagina, foi por acaso. Eu folhei o jornal e reparei naquela edição que estava na minha mão que não tinha nada para jovens. E aí me saí com essa. Fui a pé até a redação do jornal, cheguei lá, tinha um senhor entrando e eu falei, eu estou procurando emprego, não sei o que tem. Trouxe uma pasta com meus trabalhos, 17 anos, do alto da minha experiência de 17 anos. E aí o moço falou, é mesmo? Posso ver teus trabalhos? Em pé, na frente da redação, uma casa. O acesso era livre na rua, assim. E aí eu falei, vocês são um jornal moderno, mas, na verdade, vocês estão ignorando uma parcela muito grande de público jovem que é da cidade universitária, né? E ele falou, é mesmo? Estamos ignorando? Eu falei, pois é, eu acho que vocês deviam ter uma publicação voltada para jovens no jornal, nem que fosse semanal. A pessoa que entende bastante de jornal nessa época, né? E aí eu acho que ele ficou meio que estupefato com a minha petulância. Com a minha petulância. E eu também dei muita sorte, porque esse cara com quem eu estava falando era o dono do jornal. Tinha acabado de estacionar o carro para começar o dia de trabalho. E a sorte número 2 é que ele tinha uma filha fazendo jornalismo exatamente da mesma idade que eu, em outra cidade. Então, eu acho que ele olhou e falou, podia ser minha filha, passando num carão desses, né? Vou dar uma chance para a menina. Aí ele falou assim para mim, volta amanhã. Aí eu voltei para casa toda feliz, achando que eu ia no dia seguinte negociar, né, minhas condições de trabalho e tudo mais, salário e tudo. Mas no dia seguinte eu já estava trabalhando. E aí, quando eu cheguei na redação, ele falou, eu quero que você grude naquela moça lá, que é uma jornalista que tem mais experiência que você, chamava Patrícia, e tudo que ela fizer, você imita. E a Patrícia estava toda aflita porque ela tinha que gravar uma entrevista no mesmo momento que ela tinha que estar num evento na prefeitura. E aí, nossa, essa história é espetacular. A coisa de filme, né? Não, aquele filme de Will Smith, que ele achou o cara na frente do... Tá ligado esse filme? Que qual? Que ele tinha um menininho pequeno. Que ele A Procura da Felicidade. Eu lembrava que tinha alguma coisa com Feliz. Com Feliz. Vai ter uma coisa com Feliz daqui a pouco, porque
eu cheguei, eu tava toda maquiada, né? Me arrumei do melhor jeito que eu podia. A gente era muito simples lá, a gente comprava roupa por quilo. Eu lembro que tinha uma loja chamada Torra Torra. Minha mãe comprava de quilo as roupas, acho que uma vez a cada 6 meses. Então, eu pus a minha melhor roupa do Torra Torra. E aí, a Patrícia estava toda aflita com 2 coisas para fazer ao mesmo tempo. E eu falei, eu posso ir numa delas, se você quiser. Aí, ela me mostrou um gravadorzinho. Pessoal, não tinha celular, tá bom? Só pra gente lembrar que nós estamos falando de 97. Tinha um gravadorzinho com uma mini fitinha, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E ela falou, você põe aqui, você aperta aqui e você coloca do lado de uma caixa de som e você vai gravar tudo e depois traz a fita pra mim. Uma coisa bem simples, né? Aí eu saí de lá. Não tem como errar. Não tem como errar. É só achar uma caixa de som. Aí eu saí de lá e fui até a prefeitura onde a coisa estava acontecendo. Na verdade, até a Câmara dos Deputados. Câmara dos Vereadores. E quando eu cheguei naquela escadaria enorme, tinha umas pessoas descendo a escadaria. E eu, obviamente, com 17 anos, nunca tinha entrado nesses lugares, né? Tinha um grupo descendo porque eu cheguei atrasada. Ou seja, o negócio já tinha acabado. Só que eu não sabia. Um crachazão, assim, que não estava dizendo que eu era especialista por reflorestamentos, assim. Tinha minha cara feliz, que tinha acabado de conseguir um emprego, e escrito o nome do jornal em letras garrafais. E aí eu falei, por favor, onde está acontecendo a entrevista coletiva do não sei quem, não sei o que lá? Aí os caras falaram para mim, não está acontecendo. O próprio cara que eu deveria entrevistar. Aí eu falei, e onde tem uma caixa de som? Aí o cara que estava com ele falou, por que você quer uma caixa de som? Aí eu falei, não, que me mandaram colocar o gravador assim, comecei a explicar. O próprio deputado vira para mim e fala, vejo que eu estou muito em alta no seu jornal. Pegou meu crachá assim para olhar. Eu falei, moço, me desculpe, é que eu acabei de ser contratada e, na verdade, eu sou cartunista. Aí ele falou... Aí eles começaram a rir, a se cutucar. O jornal mandou uma cartunista para me entrevistar, coisa ótima. E ele, muito paternal, me abraça assim e fala, Carolina, você pode nos acompanhar que eu vou te dar uma entrevista exclusiva. Aí eu falei, tá, beleza, né? Não sei como é que faz uma entrevista, mas tá tudo bem. Achando uma caixa de som, tá ótimo, né? Aí nós saímos dali e é bem pertinho, atravessando a rua, é a prefeitura. Fomos para a prefeitura, um grupo de jornalistas junto, inclusive um cara do outro jornal onde eu tinha pedido emprego. E falou, você não sabe quem ele é? Aí eu falei, não, eu acabei de pousar aqui, né? Tipo, até ontem eu estava prestando... Eu tô trabalhando no jornal há 15 minutos, né? eu fui admitida 15 minutos atrás. Eu falei, até ontem eu estava preocupada com o vestibular, né? Aí ele falou, não, eu vou te explicar. Ele é o Quito Junqueira. Ele é um deputado e ele está visitando a cidade porque ele conseguiu uma verba para um hospital. Só que ele também é ator. Olha bem no meu olho. Quantos deputados são atores? Me lembra, aqueles que você conhece. Quantos? Mas você sabe que o Thiago é o primeiro suplente Ele tá fazendo de vereador. conta. Ele tá fazendo conta. Não, aí Você sabe que calhou. ele é o primeiro suplente de vereador lá Na cidade em Parnamirim. Bom, mas imagine quantos assim tem, né? Aham. Tipo assim, Aí- foda-se, Tanto deixa eu que você continuar a nem minha sabia história. que eu era também. Pronto. Né, pois é, lamentável. Você vê que o jornalismo já saiu de mim, né? Aí o cara... Ele falou, o cara, além de tudo, tá com um programa na televisão hoje. Era um programa antigo que passava que você podia escolher o final. Aí eu falei, cara, eu ganhei na Mega Sena mesmo, né? Porque o cara é deputado, ator, e ele ainda tá na Globo hoje. Beleza. Entendi, tô brifada. Atravessamos a rua, fomos lá, entramos numa salinha lá na prefeitura, eu tentando parecer séria, né? Do alto dos meus 17 anos. Segurei o gravadorzinho e eu fiquei achando que o outro repórter que estava fazendo as perguntas para ele estava gravando muito em cima da boca do cara. Eu falei, nossa, que coisa deselegante. Eu vou deixar aqui em cima da mesa. E eu deixei virado de um jeito que gravou todas as perguntas do repórter e nenhuma resposta do Quito Junqueira. Mas isso não vem ao caso. Aí eu estava lá super entretida e quieta, porque eu não sabia o que perguntar e tinha mandado só eu gravar. Eu estava só gravando a entrevista que ele estava dando, na verdade, para o outro rapaz. E aí, uma hora, ele começou a falar de violência, porque tinha acabado de acontecer uma chacina e o outro repórter estava justamente perguntando a opinião dele sobre isso. Só que de violência, eu entendia, porque eu tinha acabado de prestar vestibular. Então, eu sabia sobre a Segunda Guerra Mundial, eu sabia sobre os etruscos, eu sabia sobre os turcos otomanos, eu sabia sobre a tomada de Constantinopla, todas as coisas fundamentais para se saber, não é mesmo? E eu virei para ele e perguntei, o que você acha sobre a Segunda Guerra Mundial? Ele respondeu... Faz bastante tempo, né? Aí eu falei, mas muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram. E aí eu fui voltando. Eu basicamente passei
prova de história inteira do vestibular com ele. E ele ia gaguejando, assim, e ele não sabia o que ele dizia. E eu achando que eu estava dando um super furo jornalístico de levar esse tipo de material para a redação. Só que eu já devia ter voltado para a redação muito tempo atrás, porque era para gravar uma entrevista rapidinho e voltar. E como eu não voltava, a Patrícia, a tal da repórter que estava meio que mandando em mim, veio atrás de mim. E ela chega no meio dessa entrevista, passa por trás e vai conversar com o assessor do Quito Junqueira, que falou, traz ela de novo, ela é ótima. E a mulher deve ter ficado em pânico, né? Me deram uma menina para tomar conta, a menina desaparece, não traz a entrevista coletiva e ainda estou ouvindo isso dela. Nisso, abre a porta, a gente sai dessa salinha onde estava um monte de homem de terno e gravata, a gente senta numa mesa enorme, redonda, longa, assim, comprida, oval, e sobrou uma cadeira na cabeceira, uma cadeira do lado. Ficou ali uma mise-en-scène, pode sentar na cabeceira? Não pode, ninguém sentava. Veio uma cadeira lá do fundo para a Patrícia sentar. Senta a Patrícia, senta o Quito. Sobrou a mesa da cabeceira. Eu peguei, sentei e fiquei prestando atenção na conversa. A Patrícia fazendo a entrevista com ele, uma hora olha para mim assim, por cima da minha cabeça, e faz uma cara do tipo... O prefeito estava em pé atrás de mim, esperando eu sair da cadeira dele. Mas tudo bem, porque eu me saí... Minha entrada triunfal no jornalismo foi quando, depois que eu entendi quem o cara era, eu perguntei, Quito, você diria que você é um político-ator ou um ator político? E acabamos assim. É o que eu tenho a dizer. Você entendeu porque eu virei jardineira, né? Porque depois dessa a carreira do jornalismo acabou. Não, mas você ficou muito tempo de jornalismo depois disso, né? Eu fiz 15 anos de jornalismo, por incrível que pareça, eu juntei dinheiro. Não nesse dinheiro. jornal, né? No caso, não. Nesse jornal, não. Nesse jornal foi só um ano mesmo. Mas eu entrei como cartunista e saí dele como colunista de jovens. Foi quase bom. Isso tudo foi no seu primeiro dia? Tudo isso foi no meu primeiro dia, na minha primeira hora de trabalho. Maravilhoso. E aí depois você juntou uma grana e foi fazer faculdade. Eu juntei um dinheirão, uma montanha de dinheiro. E eu descobri, quando eu fui para São Paulo, que esse monte de dinheiro, em notas de R$1 amassadas, esse monte de dinheiro dava para pagar a matrícula e 2 meses de faculdade. Ou seja, não envolvia pagar também a república onde eu estava morando. Então, foi isso. Eu precisava arranjar um emprego para antes de ontem, que já começasse a pagar ontem, para dar conta. E aí, de novo, passar o chapéu. Cara de pau sempre tive. Então, eu estava na semana de trote, todo mundo me pintando. Eu ia no banheiro, tirava tinta, pegava a pastinha. Agora tinha 1 ano de material do jornal. Levava na sala dos professores e pedia emprego. Aí, mal tinha professor, na semana primeira semana, não tinha ninguém. Aí, acabaram me dando... Acho que de dó de novo, me deram um emprego e aí eu não saí mais do jornalismo durante 15 anos. E aí, uma hora deu, né?